Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus pares, o digno Procurador Regional Eleitoral, os dignos advogados aqui presentes e os servidores da Casa. Eu indago aos pares se há alguma observação ou apontamento à ata da sessão plenária 8.530, enviada já aos senhores eletronicamente. Não havendo nenhum apontamento, declaro aprovada. Quero participar a todos que continuam adiado em razão do pedido de vista formulado pelo Dr. Paulo Sodré, o processo 14.476, 2.1 da pauta. Esse processo, ele tinha 10 dias, como deu os 10 dias, ele está pedindo agora a prorrogação por mais 10 dias, no artigo 60A do regimento interno. Então, a priori seriam 10 dias, com mais 10 dias agora, Dr. Paulo Sodré, para trazer a julgamento. São dois processos. Em mesa para julgamento é uma continuação, é o processo 2.2, é o 7417, é um pedido de vista do Dr. Jacques Francisco Coleta Coutinho, tem como recorrente SPE Cuiabá Central Parque Limitada e o recorrente também é o Leonardo Chicre Maluf, o Marcelo Benedito Maluf e Marcos Antônio Maluf, e como recorrido o Ministério Público Eleitoral. Esse processo da autoria do colega Dr. Marcos Faleiro é uma questão de ordem juntada de documento novo, o relator indeferiu, a prejudicial de ausência de interesse recursal foi rejeitada, a preliminar de legitimidade passiva também foi. A prejudicial de cerceamento de defesa também foi rejeitada. E, no mérito, o relator negou o provimento ao recurso. Nisso, o doutor Jacques pediu vista e os demais colegas aguardam. Então, com a palavra, o doutor Jacques, primeiro vogal. Senhor presidente, bom dia. Bom dia a outros advogados. Cumprimento vocês na pessoa do Dr. Rony Márcio, meu grande colega aí de profissão. Senhor presidente, analisando o processo, verifiquei que eu li atentamente, aliás, o próprio memorial que me foi entregue, e lá foi constatado o seguinte, que existem dois tipos de faturamento. Faturamento bruto, no caso, o faturamento bruto tributário e o faturamento bruto econômico. Esse faturamento econômico é o que eles entendem, eles consideram que, como faturamento, todas as notas emitidas pelas empresas durante o exercício. E o faturamento tributário, eles consideram como faturamento bruto o faturamento menos as deduções, que seriam com relação às vendas canceladas, às devoluções. E esse faturamento tributário é que o TSE entende como o limitador para doação. E verificando a declaração de imposto de renda juntada aos autos, as folhas 16, a gente nota que o faturamento bruto da empresa foi de 4.911.000. E este fato foi, inclusive, confirmado pela própria defesa em sede preliminar, as folhas 13, quando ela assume que o faturamento bruto da empresa foi 4.911.000 mesmo, não como o recorrente alegou de 5.733.000. Então, com razão, o relator, eu acompanho o relator. Como vota o digno segundo vogal, Dr. Paulo César? Senhor presidente, alguns esclarecimentos nesse processo. Eu diria até que o doutor Marcos Faleiro foi muito feliz ao trazer no relatório dele uma menção
a parte, antes mesmo da sentença de primeiro grau, onde que a parte recorrente dizia que o processo já podia ser julgado, que as provas estavam todas nos autos. O doutor Marcos foi muito feliz nisso. Por quê? Aqui, e aí eu diria, doutores, eu diria que até uma confissão de dívida, Leonardo Chicre Maluf, administrador, em 16 de junho de 2015, ele coloca com muita clareza as folhas 14 dos autos, com muita clareza, reconhecendo que o valor foi esse mesmo, o valor total 4.911. E faz menção que por um problema de gestão não foi possível discriminar os valores devolvidos. Então aqui havia uma confissão já de que, de fato, o valor doado excedeu, pouco, mas excedeu, na linha de que o doutor Jacques está falando. Agora, o que os outros advogados tentam trazer a esse tribunal é criar um novo conceito de faturamento, que ele não existe. O TSE já disse, até chegou ao meu conhecimento, coincidentemente, uma decisão monocrática da ministra Rosa Weber, agora no dia 22 de novembro, em que, mantendo uma decisão do TRE do Rio Grande do Sul, que havia reformado uma decisão monocrática, uma sentença de primeiro grau, em que o juiz tinha dado um outro conceito de faturamento, que não o tributário. E o TSE afirmou que não existe isso, né? Eu estou aqui com o agravo do instrumento 4074/2015, Porto Alegre, em que a ministra Rosa Weber disse, não, o conceito de faturamento é o tributário, é aquele que está no artigo 37 do Regulamento de Imposto de Renda, né? E aqui está claro. E essa perícia contábil, eu fui até analisar, na verdade não é uma perícia, é um parecer. Um parecer em que o perito tenta, olha, se o juiz acatar esse conceito é A, se o juiz acatar aquele conceito é B, né? Mas, na verdade, não há nenhuma guarida, assim, as devoluções que foram mencionadas, eu fui analisar corretamente, essas devoluções ocorreram no próprio período. E aqui é um detalhe que eu chamo a atenção. A lei determina que a doação tem que ocorrer com 2% sobre o faturamento do ano anterior. Ora, a declaração de imposto de renda tinha que ser entregue da pessoa jurídica em 30 de abril de 2014. E o início dessas doações, de acordo com a legislação calendário, dava-se a partir da constituição dos comitês. E os comitês foram constituídos em 10 de julho de 2014. Então a empresa tinha todas as condições necessárias para saber qual era o limite que ela teria. Bastava ter olhado na declaração de imposto de renda. Se não o fez, foi por um descuido. Mas sabia qual era o limite é muito objetivo. E as datas estabelecidas pela legislação permitem à empresa que faça esse exercício. Então, esse processo sequer deveria estar aqui, porque é tão claro, é tão óbvio isso, né? Com a devida vênia aos outros advogados, no exercício legal de sua profissão. Eu estou apenas fazendo uma crítica a essa questão. Até porque o valor é muito pequeno, mas é um valor, né? Então, com essa ponderação, eu não tenho a menor dúvida em acompanhar o nobre relator, senhor presidente. Doutor Antônio Peleja. De igual forma, acompanho. Desembargador Pedro Sakamoto. Senhor presidente, da mesma forma eu recebi os memoriais e não vi nenhum motivo para divergir do relator. Mesmo porque foi feita a declaração de imposto de renda, né? E se houvesse alguma retificação, teria que ser feita através de procedimento próprio, que é a retificadora, né? O imposto de renda aqui é uma retificadora da primeira declaração. Não tomou essa providência, prevalece o que foi declarado. Consequentemente, não há como nós acolhermos o pedido feito pela defesa, porque envolveria exatamente uma questão de perícia, que até foi juntada na perícia, que não é do procedimento da empresa recorrente, é de uma outra empresa que aparentemente é do mesmo grupo, mas que não tem nenhuma ligação assim, que é da questão contábil. Logo, não tem nenhuma dúvida, e também acompanha o ilustre relator com os acréscimos feitos pelo Dr. Paulo.
proclamo o resultado. A unanimidade de votos apreciou uma questão de ordem suscitada pelo relator e fora rejeitada. As preliminares foram rejeitadas, como também a prejudicial cerceamento de defesa. No mérito, negou o provimento em conformidade com o voto com o relator e em consonância com o parcial com o parecer ministerial. Essa é a proclamação desse processo. Na sequência, trago o processo 2.3, que é o 27.715, da relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto, o recorrente Maria da Conceição de Almeida Campos e a parte recorrida ao Ministério Público Eleitoral. Isso aqui é uma prestação de contas de candidato ao cargo de vereador de Tiqueira, 10ª Zona Eleitoral, referente à eleição de 2016. Com a palavra, o digno colega. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Maria da Conceição de Almeida Campos, candidata ao cargo de vereador do município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo juiz da 10ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referente às eleições de 2016, em razão da omissão de gastos eleitorais constatada a partir de declarações prestadas ao representante do parquinho em primeira instância. A recorrente aduz que o depoimento prestado perante o Ministério Público Eleitoral, com o intuito de esclarecer questões pertinentes à cota de gênero, não pode ser utilizado em seu desfavor, uma vez que não lhe foi conferido o direito de ser acompanhado por advogado, violando-se, em vista disso, seu direito do contraditório e ampla defesa. Assevera ainda que o depoimento realizado em sede extrajudicial é imprestável, uma vez que a magistrada Costa se limitou a utilizar a prova extrajudicial como verdade absoluta. Afirma, ademais, que, mesmo que seja acatado o depoimento prestado no órgão ministerial, o seu conteúdo não deduz o montante supostamente omitido, de modo que a contabilidade apresentada não pode ser desaprovada por mera presunção. A recorrente alega também que, se houvesse omissão, foi ínfima, visto que o aluguel, a doação de uma motocicleta, tem baixo custo, bem como o abastecimento da mesma é irrisório. Ao final, requer o provimento desse recurso para que seja aprovada a prestação de contas em exame. O Ministério Público Eleitoral, que atua perante a instância singela, apresentou as contrarrazões que se encontram as folhas pugnando pela manutenção da sentença. A doutor Procurador Regional Eleitoral manifesta pelo desprovimento do recurso ao relatório, presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer, excelência. Ratificado o parecer, no sentido de desprover o presente recurso, o relator para o voto. Senhor presidente, estou levantando uma questão de ordem aqui, relativa ao cerceamento de defesa, daquelas questões que nós estamos aqui, exatamente, que do rito, que foi apresentado no rito simplificado e aqui não foi convertido para o rito ordinário. Consequentemente, estou apresentando então essa questão de ordem para anular a sentença, né? E no juiz de origem, então, para converter no rito no rito ordinário. Então, não há possibilidade de fazer essa análise de imediato, né, em grau de recurso. Portanto, a prudência recomenda aqui que haja, então, essa anulação dessa decisão e, convertido, então, ao rito ordinário, oportunize a parte, então, a fazer a prestação de contas de acordo com o rito ordinário. É assim que estou apresentando essa questão de ordem. Então, a questão que o colega está trazendo é conhecida já desse plenário, e aqui não há que pensarmos no artigo 10 do CPC, do princípio da não surpresa, né? Porque a parte está sendo beneficiada com a decisão de anular. Mas eu consulto a Procuradoria Regional Eleitoral, que é parte neste recurso, se querer manifestar sobre o tema. Excelência, na linha das manifestações anteriores do Ministério Público nesse tema, eu reitero a manifestação no sentido de que
casos tais como a prestação de contas, nós entendemos que deve se prevalecer a instrumentalidade das formas, entendido no seguinte sentido: é oportunizado na instância ordinária que a parte, no caso o prestador, apresente os documentos que entender cabíveis para afastar a desaprovação das contas ou o julgamento como não prestadas. Contudo, a parte não produz naquele momento os documentos hábeis a afastar a punição, a sanção legal. De forma que, no meu entender, é facultado ao magistrado converter para o procedimento ordinário. Contudo, não é obrigatória a conversão, porque o destinatário da prova é o magistrado, o juiz da cor. Se ele entende que os elementos que tem nos autos são suficientes para ele formar a convicção, cabe a ele julgar. A parte não é cerceada da oportunidade de produzir provas. Não é cassado a possibilidade da parte juntar os documentos que ela entender cabíveis. Dessa forma, Excelência, o Ministério Público reforça e reitera as manifestações anteriores, no sentido de que é desnecessário, com respeito da posição do doutor relator e dos demais membros que o acompanham, eu entendo que é desnecessário devolver aos autos a origem para prosseguimento e alargar o feito. É isso, Excelência. Obrigado. Só para complementação, senhor presidente, foi utilizada uma motocicleta, segundo consta, que é cedida por terceiro. E essa candidata, então, prestou esse depoimento perante o Ministério Público, tomou por termo as suas declarações e opinou pela desaprovação, porque não houve essa declaração dessa motocicleta e também dos gastos realizados com combustível. Então, a análise técnica realizada pelo cartório expediu relatório de diligência solicitando esclarecimento diretamente à candidata. E ela manifestou as folhas 24 e 27, que aduziu a desnecessidade de prestação de contas que não ultrapassariam o valor de R$ 1.064, segundo a alegação dela. Foi então lançado por esse técnico conclusivo em contradição tal, com manifestação pela desaprovação das contas. Os autos foram encaminhados diretamente ao Ministério Público, que requeriu a intimação da candidata que comprovasse que o recebimento da doação de motocicleta e correspondente abastecimento teria respeitado o limite do artigo 39. Ela foi intimada, porém deixou de transcorrer o prazo em branco e que a diligência foi realizada muito além do que se estabelece para o procedimento simplificado, uma vez que a comprovação nos termos em que requerida pelo órgão ministerial é determinado pelo magistrado, exige a apresentação de documentos diversos daqueles arrolados pelas mencionadas a linha A, B, D e F do inciso 2 do artigo 48 da norma específica, para que eventualmente fosse feita a retificação. Assim, o Ministério Público opinou pela desaprovação e o magistrado, então, julgou essa prestação desaprovando as contas. No entanto, aqui é justamente onde entra a questão, né? Entendo eu que é obrigatória a conversão para o rito ordinário em despacho fundamentado, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 62, onde a resolução estabelece que, existindo impugnação irregularidade identificada pela análise técnica ou manifestação do Ministério Público contrária à aprovação das contas, o juiz eleitoral examinará as alegações e decidirá sobre a irregularidade das contas ou não, não sendo possível, converterá, né? Nesse caso, não havendo possibilidade de aprovação, então converterá. A norma não faculta ele que pode converter, não diz que pode, é taxativa. A norma que deve converter o feito para o rito ordinário e determinará a intimação do prestador de contas para que no prazo de 72 horas, então, apresente a prestação de contas retificadora, né?
Então, aí que é obrigatório fazer a nova apresentação de contas retificadora daquela primeira. E por esse motivo é que, como nós temos julgado aqui casos semelhantes, para que haja, então, essa providência, né, por parte do magistrado, onde ele, então, deve converter o rito ordinário e a parte, então, apresente uma prestação de conta retificadora. Por esse motivo que eu estou anulando a decisão. Doutor Antônio Bezerra. Senhor presidente, eu tenho visto que essa questão de ordem tem reiteradas vezes chegado aqui às bancas do tribunal. Muito embora a análise é pertinente, porque a resolução 23.463 ela é clara nesse sentido. Não havendo a dúvida, o juiz determinará que retorne-se os autos. Mas também eu acho que seria de bom ouvir, para que não se chegasse a tantos recursos, intermináveis demandas em análise nisso, que nós pudéssemos até orientar o juízo nesse sentido, né? Doutor Antônio, nós mandamos uma circular para todos os juízes eleitorais exatamente pedindo para que observe essa questão para evitar justamente desses recursos, né, que chegam à porta aqui no tribunal, nós anulamos e retorna novamente para a origem, né? E seja, então, feita essa conversão. Nós já encaminhamos uma circular pela corregedoria, pedindo para que o magistrado observe esse dispositivo para evitar constantes nulidades, né? Perfeitamente. Sentença. Isso já nós providenciamos. Dessa forma, também comungo do entendimento do relator, muito embora parcialmente concordando também com a manifestação do Ministério Público. Mas, nesse sentido, acompanho o relator para que retorne-se os autos à conversão do procedimento ao rito ordinário. Doutor Jacques? Com o relator também. Doutor Paulo César? Com o relator? Doutor Antônio Veloso? O relator, assim, já, não obstante o posicionamento do Ministério Público, já restou assentado aqui no nosso tribunal, né? Só seria possível se prosseguir se for mais benéfico ao recorrente. Então, o relator suscitou uma questão de ordem para que fosse anulada o ato sentencial e, convertido ao rito ordinário, o juiz pudesse prosseguir com o feito. E com isto, em consonância com o relator, foi a unanimidade, né, de votos em dissonância com o parecer oral. Tem um PJE? Dois processos. Dois processos? Recurso contra a decisão do senhor e outro que é... Eu vou passar, então, então agora, para o administrativo, né? Então, encerrada os processos judiciais, passemos agora aos processos administrativos. Tem um processo que é da relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto, esse aqui que é um recurso contra a decisão do presidente do tribunal, não é isso? Sim, senhor. Então eu passo a presidência ao colega do desembargador Pedro Sakamoto. Pois não. Então, eu anuncio o julgamento do processo administrativo. 060001949/2017, é um recurso administrativo de decisão contra a decisão do presidente deste Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, nos autos do processo administrativo eletrônico 9.396/2016, aplicou penalidades por infrações às cláusulas do contrato 33/2016, recorrente Life Tecnologia e Consultoria Limitada, e recorrido presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, de minha relatoria. Conforme... só um minutinho, por favor, aqui. A gente, cadê o... Não, é isso.
Relatório, desculpe. Então, aqui está. Cuida-se de recurso administrativo interposto pela empresa contratada Life Tecnologia e Consultoria Limitada. Contra a decisão dele, científico, senhor presidente deste tribunal, que aplicou penalidade de multa de 5% em decorrência de inexecução parcial sobre o contrato 33/2016, bem como suspensão temporária de contratar com este regional pelo prazo de 1 ano e 8 meses. Relata-se que o contrato em apreço teve por objetivo a prestação de serviços de apoio à realização das eleições municipais de 2016 no estado de Mato Grosso, com atuação tanto na sede do TRE como nos cartórios eleitorais, nos locais de armazenamento de urnas eletrônicas e nos locais de votação do estado, de acordo com as especificações, quantidades, condições e prazos constantes do edital de licitação TRE-MT 25/2016 e seus anexos. Os quantitativos de postos de trabalho estimados para contratação envolveram coordenadores, auxiliares administrativos e auxiliares de eleições para o primeiro turno e para o segundo turno de eleições de 2016. Alega a recorrente que lhe foi imputada uma série de fatos envolvendo descumprimento contratual, os quais foram rebatidos, inclusive com provas documentais. Aduz que as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo 9.396/2016, que originou esse recurso, encontra-se em confronto com os princípios da motivação dos atos administrativos. Sustenta, em síntese, que inexistiu paralisação do serviço, que não há salários ou verbas rescisórias inadimplidos, que inexiste conta vinculada ao encontro que garante o pagamento das verbas rescisórias, bem assim, apólice de seguro em valor inclusive superior ao exigido, além de que a obrigação principal do contrato já foi substancialmente cumprida. Nesse sentido, diz a recorrente que a imposição de multa contratual pelo TRE, estimada em aproximadamente R$77 mil, bem como impedimento de contratar com esta Corte Eleitoral pelo prazo de 1 ano e 8 meses, afigura-se ilegítima. Sustenta que a decisão administrativa, acaso seja mantida, poderá ocasionar o encerramento de suas atividades, o que atenta contra os princípios da livre iniciativa e da função social da empresa. Insurgindo, pois, contra a decisão presidencial, requeriu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o arquivamento do processo administrativo, a aplicação de, no máximo, sanção de advertência e, alternativamente, o cancelamento da multa imposta em 6 parcelas. É o relatório. Não há parecer ministerial, prossigo com o voto. Eu vou aqui liberar. Liberou o voto? Tá. Liberou? Só isso, liberou? Gravou a alteração. Ah, tá. Pronto, né? Voto. Abriu, né? Abriu aí nos outros. A gente apanha um pouquinho, porque no começo. Abriu, né? Abriu? Tá. Bom, então eu vou passar para o voto. Conforme relatado, cuide-se de recurso administrativo interposto pela empresa contratada Life Tecnologia e Consultoria Limitada, com decisão do presidente desse tribunal, que aplicou penalidade de multa de 5% em decorrência da inexecução parcial sobre o contrato 33/2016, bem como suspensão temporária de contratar com esse regional pelo prazo de 1 ano e 8 meses. O recurso é tempestivo, conforme certidão acostada nesses autos, razão pela qual dele conheço. Relata-se que o contrato em apreço teve por objeto a prestação de serviços de apoio à realização das eleições municipais de 2016 no estado de Mato Grosso, com atuação tanto na sede do TRE como nos cartórios eleitorais,
nos locais de armazenamento de urnas eletrônicas e nos locais de votação do Estado, de acordo com as especificações, quantidade, condições de prazo, conselho digital de licitação, TRE 25/2016 e seus anexos. Em breve resumo, a decisão recorrida, com base nas informações administrativas e do próprio fiscal do contrato, fundamentou as penalidades aplicadas com base no descumprimento do item 9.1, a linha B e D do contrato 33 de 2016, mais precisamente em razão das seguintes falhas contratuais. Primeiro, atraso no pagamento de salários, benefícios de auxílio alimentação, vale transporte e diárias. Segundo, ausência de recebimento de olerites, inviabilizando o controle dos valores percebidos e faltantes. Terceiro, divergências quanto aos valores recebidos em diárias em técnicos que exerciam a mesma função. 4. Desorganização do controle dos documentos remetidos pelo cartório eleitoral. 5. O kit de chaves foi enviado com atraso e de forma incompleta. 6. Dificuldade de comunicação com a empresa. 7. Valores pagos divergentes do contratado. 8. Atraso no pagamento das rescisões. 9. Atraso na formalização dos contratos de trabalho conforme a falta de documentação apresentada. 10. Atraso na quitação de horas extras elaboradas pelos empregados. Em sua peça recursal, apresenta a empresa recorrente, em síntese, os seguintes argumentos. Primeiro, contratação de profissionais que não atenderam ao perfil adequado. Aduza a recorrente que tais alegações são genéricas, sem o necessário substrato fático. Diz que todos os profissionais por ela contratados preencheram integralmente os requisitos do item 14.1 do contrato 33 de 2016 e que os documentos encaminhados ao fiscal do contrato, por e-mail e fisicamente, comprovam que os requisitos foram preenchidos. Em rebate a tal argumento, conseguindo-se que esse ponto já foi objeto de defesa prévia apresentada pela recorrente, sendo que essa administração acolheu nesse item a defesa prévia. A recorrente substituiu os profissionais que não apresentaram desempenho satisfatório em obediência ao item 4.15.5.2 da cláusula 4ª do contrato em 33 de 2016, não restando evidente qualquer pressão de contratação de profissional que desatendesse às exigências contratuais. Atraso na quitação de horas extras elaboradas pelos empregados. A recorrente sustenta que todas as horas extras foram quitadas, conforme solicitação do fiscal do contrato, asseverando que consta dos autos as listas de e-mails com autorizações para pagamento de diárias. Quanto a esse item, peço vênia para trazer à colação a manifestação da Comissão de Fiscalização, documento 78/2004, que demonstra o atraso na quitação de horas extras elaboradas pelos empregados. Aspas. Certamente existem mensagens eletrônicas referentes à realização de horas extras trocadas entre a comissão e a contratada. Contudo, ainda que essas mensagens tivessem sido juntadas como provas, não ilidiram o atraso no pagamento das horas extras, uma vez que os documentos constantes dos autos 1871 de 2017, 4371 de 2017, 4471 de 2017, 5287 de 2017 e 19.934 de 2017 demonstraram de modo cabal o atraso no pagamento dessas verbas. Não houve a indicação de quais provas estariam em poder da comissão. Contudo, a mera alegação de que assinou todos os contratos de trabalho e que todas as verbas foram pagas não ilide a conduta imputada de atraso na formalização dos contratos de trabalho. O fato do TRE ainda não ter cumprido com sua parte na totalidade, haja visto que grande parte dos serviços já foram atestados, porém restam pendentes uma pequena parte dos valores devidos. Serviços extraordinários, setembro e outubro, serviços extraordinários relativo a outubro, 51 postos de trabalho e em novembro, 31 postos de trabalho, não exime a contratada de cumprir com as suas obrigações conforme o contrato 33 de 2016 em seu item 4.1.28.1. Pagamento de salário dos benefícios previstos em lei dos empregados não poderá estar vinculado ao recebimento de serviços prestados. Portanto, ainda que não tenha atribuído em poder da comissão os documentos comprobatórios mencionados, ainda que estivesse nos autos, não afastaria o dever
de pontualidade das verbas de natureza trabalhista, nesse caso das rescisões. Também não comprovaria que a contratada não atrasou com o pagamento das verbas. Por outro lado, tem-se a comprovação do atraso no pagamento das verbas rescisórias, exemplo do documento 199/39 de 2017, fecha aspas. Sem razão, portanto, a recorrente. Quanto aos itens subsequentes da peça recursal, utilizo-me mais uma vez e como razão de decidir, nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9.784/90, dos esclarecimentos utilizados pela Comissão de Fiscalização do Contrato, que explicitou de forma elucidativa os pontos registrados no presente recurso administrativo em verbas, vácuo de comunicação em razão do afastamento do coordenador, senhor Max Sander. Conforme explicitado pela Comissão de Fiscalização do Contrato, as alegações devem ser desconsideradas, pois esse item já foi atendido por ocasião da defesa prévia que antecedeu a decisão vergastada. Atraso na formalização do contrato de trabalho. Não houve indicação de quais provas estariam em poder da comissão. Contudo, a mera alegação de que assinou todos os contratos de trabalho e todas as verbas foram pagas não ilide a conduta imputada. Atraso na formalização dos contratos de trabalho. Atraso no pagamento de rescisão de contrato. O fato de o TRE ainda não ter cumprido com a sua parte na totalidade, haja visto que grande parte dos serviços já foram prestados, porém restam pendentes uma pequena parte dos valores devidos. Serviços extraordinários, setembro e outubro, serviços extraordinários relativos a outubro, 51 pós-trabalho, novembro, 31 pós-trabalho, não exime a contratada de cumprir com as suas obrigações, conforme o contrato 33 de 2016, em seu item 28.1. O pagamento do salário e dos benefícios previstos em lei aos empregados não poderá estar vinculado ao recebimento pelos serviços prestados. Portanto, ainda que não tenha atribuído em poder da comissão os documentos comprobatórios mencionados, ainda que estivesse nos autos, não afastaria o dever de pontualidade das verbas de natureza trabalhista, nesse caso das rescisões. Também não comprovaria que a contratada não atrasou para com o pagamento de verbas. Por outro lado, tem-se a comprovação do atraso do pagamento das verbas rescisórias, a exemplo do documento 19.939 de 2017. Valores pagos diferentes do contratado. Em relação à falta imputada relativa ao item G, valores pagos divergentes do contratado, não procede a alegação que, quando dos pagamentos realizados à empresa, não houveram divergências, pois é possível se verificar do processo administrativo eletrônico, número 210/17, o documento 40.255/2017, do processo administrativo eletrônico, 3199/2017, o documento 49.357/2017, do processo administrativo eletrônico, 3715/2017, o documento 55291/2017, que comprovam a realização de glosas em face de divergência de valor. Dificuldades de comunicação da empresa. Item 7. Certamente existem uma centena de mensagens trocadas entre a comissão de fiscalização e a contratada. Contudo, a conduta imputada, F, dificuldade de comunicação com a empresa, não se refere entre a comissão e a empresa, mas sim entre trabalhadores terceirizados, os fiscais in loco, chefe de cartório e a contratada. São inúmeros documentos que comprovam a falta contratual, a exemplo do documento que eu cito aqui, são vários documentos. Ademais, a própria comissão também teve a mesma dificuldade inicialmente, conforme o documento de folha 199.00/2017. Envio de kit de chaves com atraso e incompleto. Não indicou que as provas estariam em poder da comissão, tampouco juntou a referida informação em qualquer outro processo administrativo eletrônico. Contudo, ainda que fosse juntado o eventual relatório de SEDEX, somente comprovaria o envio e não recebimento tempestivo dos kits de chaves, além de que foi plenamente comprovado o atraso no recebimento, conforme o documento de folhas, de números tais. Eu cito aqui no meu voto. Quanto ao item imputado, desorganização no controle de documentos
remetidos pelo cartório eleitoral. Quanto a item imputado de desorganização do controle dos documentos remetidos pelo cartório eleitoral, a comissão notificou, sim, a contratada quanto à sua desorganização, conforme a mensagem eletrônica enviada no dia 29 de nove de 2016, documentos 19896-2017, bem como sendo notório sua desorganização, conforme constante do documento de números tais que eu cito aqui, vou por parte da leitura. Décimo, divergência quanto aos valores recebidos em diárias entre técnicos que exerciam a mesma função. Em relação à falta imputada relativa ao item C, divergência quanto aos valores das diárias, não procede a alegação que, quando dos pagamentos realizados à empresa, não houveram divergências, pois é possível se verificar o processo administrativo eletrônico 7961-2016 ou documento 1078-72-2016 do processo administrativo eletrônico 8616-2016, documento 108-03-032-2016 do processo administrativo eletrônico 8621-2016, documento 108-069, que comprova a realização de glosas em face de divergência dos valores. 11º, ausência de recebimento de olerites. Não foi indicada a existência de provas em poder da comissão quanto a esse item. Tampouco não consta dos autos qualquer outra prova, apenas a mera alegação de que os terceirizados teriam acesso a um suposto sistema com suas informações financeiras, inclusive contra-cheque, que, se de fato existissem, acreditamos que diversas reclamações não constariam dos autos, conforme os documentos de tais que eu cito. 12º, atraso no pagamento de salários, benefícios de auxílio alimentação, vale transporte e diário. O fato de o TRE ainda não ter cumprido com sua parte na totalidade, haja visto que grande parte dos serviços já foram atestados, porém resta pendente uma pequena parte dos valores devidos. Serviços extraordinários, como foi já disse, setembro e outubro, serviços ordinários relativos a outubro, 51 postos de trabalho, e novembro, 31 postos de trabalho, não exime a contratada de cumprir com as suas obrigações conforme o contrato 33 de 2016, em seu item 4.1.28.1. O pagamento do salário e dos benefícios previstos em lei aos empregados não poderá estar vinculado ao recebimento pelo serviço prestado. Portanto, ainda que não tenha sido atribuído em poder da comissão os documentos comprobatórios mencionados, e mesmo que estivesse nos autos, não afastaria o dever da pontualidade das verbas de natureza trabalhista, nesse caso dos salários e benefícios diários. Também não comprovaria que a contratada não atrasou para as verbas de natureza alimentar. Por outro lado, tem-se em farta documentação o atraso no pagamento de salários, benefícios e diários. Aí eu cito uma série de documentos que vou poupar também da leitura. Vê-se, pois, que a Comissão de Fiscalização do Contrato em Apreço rebateu com dados, informações e documentos as alegações da empresa recorrente, razão pela qual não há que se manter a condenação imposta pelo eminente presidente deste tribunal. Quanto às alegações da recorrente da existência de grave crise econômica que assola o país, dos princípios da livre iniciativa e da função social das empresas, tem que tal discurso, com a devida vênia, não justifica as inúmeras falhas apontadas durante a execução do contrato, a ponto de não ser razoável exigir-se outra conduta do administrador, a não ser impor a multa e a sanção de impedimento de contratar com este tribunal pelo prazo de 1 ano e 8 meses. Nessa ordem de ideias, a assessoria jurídica desse tribunal regional, em seu judicioso parecer de número 416 de 2017, arremata sua justificativa a salientar que a recorrente firmou o contrato tendo a mesma natureza com diversos outros regionais, conforme ela mesma alegou em sede de defesa prévia, razão pela qual sua atividade econômica naquele período estava em crescente expansão, bem como não demonstrou qualquer vínculo existente entre a suposta crise e atividades desempenhadas por ocasião do contrato 33 de 2016. No que se refere à aplicação da multa em atenção aos princípios da isonomia, tem-se que cada contrato possui suas características próprias
vetores e valores próprios, importância no serviço desenvolvido por esse regional, não olvidando que o contrato 33 de 2016 tratou da contratação de serviços de apoio às eleições, diretamente ligados à atividade fim da Justiça Eleitoral, possuindo assim uma importância ímpar para esse regional. Logo, o lançamento de tais argumentos não pode prosperar. Concernente ao pedido de alteração dessa sanção administrativa imposta para a pena de advertência, é importante ressaltar que os contratos são celebrados para chegar a bom termo e não havendo o respeito às cláusulas estabelecidas pelo poder público, a medida que se impõe mais adequada é a aplicação da multa e o impedimento de contratar por este órgão sanções essas que demonstram razoabilidade e a lesividade causada. Ademais, durante toda a instrução probatória deste processo administrativo, verificou-se total obediência aos princípios contraditórios da ampla defesa, respeitante ao pedido de parcelamento da multa aplicada, diante da ausência de disposição específica da Lei 8.666/93, tendo em vista os limites impostos pelo princípio da legalidade da atuação da administração pública, não há como deferir o pleito. Por derradeiro, a recorrente trouxe aos autos julgados do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apelação, exame necessário número tal, da relatoria do desembargador federal Souza Prudente, cujo emento é o seguinte: administrativo processual civil, contrato administrativo, multa contratual em virtude de mora na execução de obras, insignificância do excesso de prazo, redução do quanto estabelecido no instrumento de contrato, possibilidade do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicação supletiva das normas de direito civil, honorários advocativos, observando os critérios definidos pelo parágrafo 3º e 4º do artigo 20 do Código do Processo Civil. A orientação jurisprudencial do Colégio do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a despeito da expressa previsão legal para a imposição de multa administrativa pela mora do adimplemento de serviços contratado por meio do certame licitatório, tal fato não autoriza só fixação e percentual exorbitante que importe completamente ilícito dos órgãos públicos, aplicando-se, em casos assim, as normas de direito privado por expressa autorização legal, previsto no artigo 54 da Lei 8.666/2093, na determinação de que os contratos administrativos de que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e das disposições no direito privado. E aqui na hipótese, em comento, o irrisório excesso de prazo na conclusão da obra, 14 dias no universo, 580 dias concedidos à empresa, autoriza a redução do valor na multa, e etc, etc. No caso em apreço, os honorários devem ser fixados de acordo com o artigo 4º, parágrafo 4 do artigo 20, e fixando 5 mil, provendo apelação, etc. Ocorre que o caso subjúdice não se amolda ao precedente acima, uma vez que a controvérsia instaurada no TRF1 se deu em aplicação de multa administrativa em razão de atraso injustificado na execução do contrato de obra pública, ocasião em que aquele Tribunal Regional Federal reduziu equitativamente o valor da penalidade. O prazo para a conclusão da obra naqueles outros autos, inicialmente fixado em 450 dias, restou alterado em virtude da prorrogação concedida pela administração, fixando-se em 580 dias, tendo-se verificado um atraso de 14 dias. Distingue, nesse caso, assenta-se justamente num contexto fático totalmente diverso. Eis que nos autos não se está a falar em atraso de obra, mas sim inexecução parcial do contrato por violação às cláusulas contratuais, tais como divergência contra os valores recebidos em diárias, em técnicos que exerciam a mesma função, atraso na quitação de horas extras elaboradas pelos empregados, valores pagos diversamente do contrato, ausência de recebimento de olerites e várias outras cláusulas obrigatórias, de sorte que não se aplica o artigo 489, inciso 6 do Código de Processo Civil. Por todo exposto, nego provimento ao recurso interposto pela empresa contratada, Life Tecnologia e Consultoria Limitada, para manter intacta a respeitada decisão presidencial
que aplicou penalidade de 5% em decorrência de inexecução parcial sobre o contrato 33/2016, bem como suspensão temporária de contratar com este regional pelo prazo de 1 ano e 8 meses. É assim que estou votando. Cor, então, o voto do doutor José Antônio Bezerra. Doutor Jackson. Acompanho o relator. Do Paulo César. Acompanho o relator. Doutor Veloso. Bem, acompanho o relator. Houve diversas irregularidades. Eu assim, fiquei bastante preocupado que é a atividade fim da Justiça Eleitoral, né? Não obstante, ali no item 12, né, pontua-se acerca que não houve o pagamento, o repasse de pequena parte dos valores referentes a alguns encargos. Isso aí, como foi especificado no edital, isso não pode haver essa vinculação, né? E, assim, foi uma pequena parte. Então, me preocupou mais, assim, foi essa atividade prestada pela empresa é linkada à atividade fim da realização das eleições. Então, assim, é uma gravidade que impõe que seja acolhido na íntegra o voto de Vossa Excelência. E também a questão foi muito bem analisada pelo presidente, que esgotou toda a questão, né, no julgamento quando foi imposta a penalidade. De modo que foi várias irregularidades realmente que foram constatadas. Senhor relator, só para esclarecimento, eu tenho acompanhado todas as eleições praticamente nos últimos anos pelo TRE e designado em várias comarcas, né? A última em São Félix do Araguaia. Toda a equipe que é contratada, e nós montamos especificamente um grupo para acompanhar com esses servidores, eles ficam lá me cobrando justamente isso que o senhor votou aqui. Sem dúvida alguma. Eu acho que a empresa, até a penalidade da suspensão é pouca e deveria desclassificá-la a não mais estar impedida, inclusive, de contratar. Se tem uma especificidade específica para todos os tribunais, e por que agir dessa forma? E ficam aqueles servidores fins, tá, numa sofrência, porque é um não pagamento, não cumprimento de contrato, os compromissos que eles assumem, as designações, as diárias que eles não recebem, isso é corriqueiro. Foi muito feliz no voto, sem dúvida alguma, com o relator mesmo. Então, anuncio o resultado. Os membros do tribunal, por unanimidade, resolve negar provimento ao recurso administrativo nos termos do voto deste relator. Então, devolvo a presidência ao desembargador Márcio Vidal. Eu agradeço. Na sequência, eu chamo a julgamento. É um processo judicial eletrônico administrativo que tem como tema a designação de magistrado para o biênio na 27ª Zona Eleitoral, que é Juara, obviamente porque expirou o período do juiz lá como titular, Alexandre Sócrates da Silva Mendes. Aqui consta da instrução deste feito, a informação da unidade técnica de que a referida comarca é de segunda entrância, e com isto foi aberto o edital para a inscrição dos magistrados que interessassem. O artigo 3º da resolução do TRE habilitaram-se 2 magistrados, a saber, os excelentíssimos senhores doutores Pedro Flori Disney Nogueira e o Fabrício Sávio de Veiga Carlota, os quais declaram a não incidência nos impedimentos legais, bem ainda a viabilidade de locomoção à sede do cartório eleitoral nos termos também do regramento contido no provimento da corregedoria. Consta desses autos virtuais pedido formulado pelo doutor Fabrício. É por isso que eu estou aqui a fazer a leitura do voto na íntegra, porque é uma matéria diferente do que foi tratado até então aqui, durante esse período que nós estamos aqui, desembargador Pedro.
o doutor Fabrício ele fez a inscrição, sabe, e ele pleiteou, aliada à proporcionalidade e eficiência, a aplicação do artigo 9º da resolução do TRE, número 1803/2016, e a sua designação em razão de ser o magistrado mais antigo na entrância e carreira na circunscrição da 20ª Zona Eleitoral, excetuando o atual juiz eleitoral titular, que é o Alexandre, que está no exercício do cargo, está encerrando o seu biênio, e justifica o seu pedido por meio de sua atuação como juiz da 11ª de Aripuanã, da 48ª Zona Eleitoral de Potiguaçu, nos anos 2012 a 2015, e colaborador da 27ª Zona Eleitoral de Juara, na cidade de Itabaporã, na eleição municipal de 2016, que lhe rendeu nota de elogio da desembargadora Maria Helena Garglione Povas, à época, como presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Como os inscritos já exerceram as jurisdições eleitorais, a unidade competente ressalta que a vaga é destinada em rodízio, preferindo-se aquele que há mais tempo tenha se afastado da função, conforme o artigo 5º da resolução, que, aplicado ao caso em análise, resultou na classificação apresentada a seguir. O Pedro Florides Nogueira, da jurisdição eleitoral, 9/12/2015. O Fabrício Sávio da Veiga Carlota, de 14/12/2015. É uma questão de dias entre um e outro. Então, quanto ao requerimento de aplicação do artigo 9º da resolução do TRE, apresentado pelo Dr. Fabrício Sávio de Veiga Carlota, ressalta que a alteração trazida pela resolução do TSE, a resolução TSE número 21009/2002, abre aspas, refere-se justamente à forma de apuração de antiguidade para a designação de juízes para o exercício das funções eleitorais no primeiro grau, dando preferência àquele magistrado afastado há mais tempo do desempenho de tais funções, independentemente da comarca ou zona eleitoral onde haja exercido a titularidade, fecha aspas. Nos termos da informação 68/2017, considerando os critérios estabelecidos na resolução do TRE, caberia ao excelentíssimo senhor Pedro Florides Nogueira, juiz da 3ª Vara da Comarca, jurisdicionar a 20ª Zona Eleitoral, sediada naquele município, a contar da lavratura do termo de entrada em exercício, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º da resolução do TRE, precedida da dispensa do excelentíssimo senhor Alexandre Sócrates da Silva Mendes. A Coordenadoria Pessoal, a Secretaria de Gestão de Pessoas e a Diretoria Geral ratificam o teor da informação, enfatizando que, para aplicação do artigo 9º da resolução TRE, como requerido pelo Dr. Fabrício Sávio de Veiga Carlota, é necessário a análise da eficiência dos dois juízes inscritos, a fim de verificar o merecimento dos magistrados, aferido pela operosidade e eficiência no exercício das jurisdições eleitoral e comum, segundo dados colhidos pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo Tribunal de Justiça. Essa é a síntese. O voto. Eminentes pares, considerando as informações lançadas nos autos, bem como o requerimento formulado pelo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, documento número 92.886/2017, verifico a pertinência do merecimento como critério de escolha de magistrado para exercer a jurisdição eleitoral, como já havia mencionado na sessão plenária do dia 20 de setembro do corrente ano. Naquela oportunidade, após votar pela designação do magistrado para jurisdicionar a 71ª Zona Eleitoral, sediada em Comodoro, manifestei-me no seguinte termo, abre aspas, eu apenas acrescentaria aqui uma preocupação. Desses meses à frente da administração, eu tenho observado que nós precisaríamos implementar outros requisitos nessa resolução para que possamos ter uma eficiência maior dos serviços da Justiça Eleitoral. O que estou a explicar é o seguinte, é que nem sempre o critério de antiguidade e rodízio
A experiência nesses poucos meses tem me mostrado que a pessoa tem assim um interesse e uma dedicação, porque ser juiz eleitoral implica necessariamente uma sobrejornada de trabalho que você tem que ter, imprimir não só na Justiça Estadual, como na Justiça Especializada Eleitoral. Isso quer dizer que precisamos ter magistrados operosos. Nesse sentido, é o requerimento do Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que reclama a aplicação do artigo 9º da resolução do TRE, que reproduz o artigo 3º, parágrafo 2º da resolução do TSE. Transcrevo essas outros dispositivos aludidos no normativo. Está aqui, obviamente, que todos os colegas têm conhecimento, eu vou pedir licença para poupá-los da leitura. Eu digo, logo, os normativos vigentes já permitem, excepcionalmente, pelo voto de 5 dos seus membros, por conveniência objetiva do serviço eleitoral e no interesse da administração judiciária, afastar os critérios ordinários de seleção, que são antiguidade e maior tempo afastado do exercício da função do juiz eleitoral e idade, para prestigiar o merecimento do magistrado, aferido pela operosidade e eficiência no exercício da jurisdição eleitoral e comum, segundo dados colhidos pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo Tribunal de Justiça. Considerando a pequena diferença de tempo de 5 dias entre um e outro, saliento que o pedido do referido magistrado é uma oportunidade para que esta corte venha consolidar novo entendimento acerca da matéria, qual seja o de determinar que todos os processos dessa natureza venham instruídos com informações acerca da produtividade dos magistrados inscritos, de modo a possibilitar a nós afastarmos, quando entender necessário, os critérios ordinários de classificação para contemplar o critério de merecimento para a assunção de titularidade do juiz eleitoral, observar a exigência de 5 votos favoráveis para tal mistério. Isto posto, conforme no artigo 29, caput da resolução, voto pelo deferimento parcial do requerimento apresentado do Dr. Fabrício Sávio da Veiga Filho, a fim de determinar a complementação da instrução do feito pela unidade competente, com a finalidade de obter dados relativos à operosidade e eficiência dos referidos magistrados no exercício das jurisdições eleitorais e comum, nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º da resolução do TSE, providência que deverá ser adotada em todos os feitos dessa natureza doravante, assim como pela manutenção em caráter precário do Dr. Alexandre Sócrates da Silva Mendes para responder pela 20ª Zona Eleitoral até que o novo titular seja designado. É assim que eu estou votando, eminente padre. Como vota o digno corregedor desembargador Pedro Sakamoto? Pelo que eu entendi, Vossa Excelência está convertendo, então, em diligência para que ele complemente as informações com os dados do Tribunal de Justiça, sim. E o Pedro Flori, no caso. De ambos, né? De ambos, para que nós possamos fazer essa avaliação. Salvo engano, sim. Já em sessão pretérita, a Justiça Eleitoral é uma atividade do magistrado que constitui uma sobrejornada. Ora, eu pergunto, vamos imaginar que ele não seja operoso lá na Justiça Estadual. O que esperar no exercício da jurisdição eleitoral? Ele acumulando as funções. Então, essa é a minha preocupação. Nesse caso, os demais juízes, então,
receberão esse mesmo tratamento? Todos linearmente, todos daqui para frente. Todos terão que apresentar, então, a sua produtividade na Justiça Comum. A vida histórica dele lá e a vida histórica dele aqui. Aqui, né? Para que possamos ter elementos para julgar. Fazer essa avaliação para ver mais a questão do merecimento. Sim. Do que propriamente da antiguidade. Aquele né? realmente que tem vocação, né? Certo. Que se faz merecer. Nesse ponto, comum desse mesmo entendimento, eu acho que chegou o momento exatamente de nós mudarmos esse critério, né? De simplesmente nomear o mais antigo, às vezes sem nenhuma dedicação, vamos dizer assim, para com a Justiça Eleitoral, que não tem perfil, né, para ser juiz eleitoral. Eu estou de pleno acordo com Vossa Excelência. Eu acompanho. Doutor Antônio. Senhor presidente, o que me chama a atenção nessa questão, eu concordo com o senhor que o magistrado tem que ter um perfil, uma proatividade, mas há determinadas varas que a produtividade é diferente de outra vara. Tudo isso tem que ser levado em consideração aqui pelo plenário. Perfeitamente. Nós não estamos decidindo uma vara, a exemplo, e o senhor é conhecedor disso, o corregedor também. Uma vara do crime organizado, uma vara criminal, uma vara de família, feitos gerais ou uma da infância, são diferentes, que refletem, juizado, que refletem numa produtividade, né, diferenciada. Eu acho que é preciso mudar realmente, eu acho que é preciso repensar esses valores. Eu já passei pela corregedoria e nós sabíamos a gravidade, a dificuldade de cada magistrado, inclusive nessa pontuação entre merecimento e produtividade, né? Com relação à produtividade. Eu acho que o critério tem que ser avaliado assim, mas de uma forma com muito mais critério. Porque isso pode levar realmente, entre colegas que não têm o perfil, situações até de confronto. Esse cuidado eu faço, mas eu acho que é preciso realmente repensar isso aí e, sem dúvida nenhuma, com esses acréscimos eu acompanho também o relator. Doutor Jacques. Complementando o que o doutor Tony estava falando, poderíamos até pensar em criar conceituação de pontos. A produtividade dele na Justiça Comum é 3 pontos. E na Justiça Eleitoral, 6 pontos. Dá para equilibrar essa questão que o doutor Tony estava dizendo. Acompanho o relator. Essa sugestão é válida, realmente. Esse tribunal pode realmente elaborar uns requisitos, né, atribuindo nota, né, para tornar-se realmente objetivo, né, e que o candidato ele saiba por que ele vai ser nomeado ou por que ele não vai ser nomeado, né, e que fique as coisas bem mais claras, né. Quando falo merecimento, evidentemente que eu estou pensando em termos de critérios objetivos, não subjetivos, né? Isso que o doutor Bezerra pontuou é válido. Nós temos que, cada caso, analisar, não é um número em si, né? Ver, às vezes, a produtividade, o trabalho de uma vara criminal, ela é diferente de um juizado especial, né? Ou às vezes de uma vara da Fazenda Pública, se você contar volume de processos, que artesanal tem um número artesanal e tem um número significativo de massa, né? Mas aqui, obviamente, todos aqui são pessoas experientes que vão saber avaliar cada caso, né? O que se está a propor apenas é cumprir, não se está criando, não está se legislando, é cumprir o que já está na resolução, né? Ela permite que, diante de certas situações, você possa afastar puramente aquele critério da antiguidade, e examinar o merecimento a essa jurisdição. Está na normatização isso. Não é, aqui não se está a pensar que nós estamos criando uma nova regra. A regra está, ela existe, ela é de conhecimento de todos, né?
Nós estamos apenas tentando adotar um critério aqui nesse Tribunal Doravante, que em todos os casos a gente permita que trazer esse processo aqui à plenária, a discussão dos pares, com todas essas informações. E não fica uma coisa aqui mais ou menos automática. É como você apertar o botão, é este e pronto. E além do mais, só isso. Eu acho que o que tem que ser levado, eu acho que nessa análise é o perfil também. O perfil tem que ter essa proatividade, porque não adianta num processo eleitoral municipal é completamente diferente do majoritário. Sim. E se você não tiver uma proatividade, percorrer, saber sessão, desmembrar e liderar, evidentemente que o reflexo é neste tribunal. Sim, exatamente. Então é só isso. É este tribunal ter condições de realmente avaliar, independentemente do que já previamente você já sabe o resultado, parece algo, né? Já sabe quem quer. Não. Os colegas, você é até mais democrático, porque você permite a participação de todos. Todos participam. Aí nós vamos examinar quem é que é merecedor naquele biênio, né, para assumir a titularidade de uma zona eleitoral. Doutor Paulo Sodré. Interessante, doutor Marcos. Só mais uma questão de ordem, que essa decisão reflete aqui também, na escolha para a composição do pleno, principalmente ao juiz, e vai ter reflexo pelo 5º também. Se for pensar nessa ordem, mas eu acho que para o futuro... Eu acho que a gente tem que evoluir. Sim. Eu acho que a gente não pode ficar... Pois é, mas o critério é o mesmo, pelo mais antigo ou pelo merecimento mais antigo. Sim. Reflete aqui, sem dúvida alguma. Eu acho que temos que evoluir. Sim, claro. Presidente, assim, para a escolha aqui para o tribunal não é pelo mais antigo. Ele não é pelo mais antigo. Eu acho que poderia. Aqueles que se candidatarem aqui teriam também que ter com esses critérios. Mas a formatação é diferente, né? Já tem. Não dá. Mas olha, a própria resolução relativiza isso. Nós estamos aplicando ela. Olha, 5 membros, quer dizer, mais do que metade. 5 membros. Pode dizer assim, olha, o critério não vai ser. Falta voto. Mas isso é muito mais democrático. Claro. E não podemos também ignorar. E não podemos também ignorar que a questão do dinheiro, né, subjetivamente, faz a diferença. Então eu vou concorrer por quê? Por causa disso também. Claro. Muitos são motivados a se inscrever pela gratificação. Isso não quer dizer que não seja, de uma certa forma, natural, né? Mas o que a gente tem visto é que alguns poucos agem assim e não tem nenhum interesse. Pensa que a justiça eleitoral é só na época de eleição. Não vai nem no cartório, não sabe nem o nome do chefe de cartório. Então, eu acho que aqui a responsabilidade é nossa, não é minha só, é de todos aqui. Então, assim, fico pensando, senhor presidente, assim, a intenção assim, é boa, válida, né? Assim, primeiro, porque a resolução fala assim, excepcionalmente, né? Excepcionalmente. E, assim, fico pensando que esse critério bruto, vamos dizer assim, a antiguidade, né, sem maior perquisição, ela é utilizada, né? Por exemplo, na promoção pelos juízes federais,
juiz do trabalho é só antiguidade, ele tirou merecimento. Por uma série de situações, né? Então, assim, a proposição é para relativizar e analisar. Agora, pensando assim, como nós vamos utilizar, né, para aferir esse critério de merecimento aqui no TRE? Será de acordo com aquela planilha que os embargadores utilizam? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer imediatamente uma proposição em seguida para submeter ao pleno, na próxima sessão já, de mais ou menos o modelo que há nos outros tribunais de atribuir notas. E aí cada um vai atribuir a nota com os dados que vão vir para os senhores. Senhor presidente, permita-me colaborar no debate? Pois não. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não tenho a menor dúvida quanto à transparência de Vossa Excelência, desembargador Pedro Sakamoto. Mas tudo aquilo que nós fazemos aqui tem reflexo hoje e para o futuro. Então, outras gestões virão no lugar de Vossas Excelências. E eu não sei se a transparência, porque isso é do ser humano, será igual. Né? E aqui eu faço um testemunho da transparência de Vossa Excelência. Por que eu estou dizendo isso? Os vogais ali, especial, doutor José, doutor Jackson e agora, por último, doutor Peleja, a questão é o seguinte, a regra é o artigo 4º e 5º. A exceção, ela tem que estar clara. Eu não posso, por exemplo, em todos os processos, partir para a produtividade sem que haja previamente, claro para mim, essa exceção. Aí eu pergunto, qual é o discrimine? Esse discrimine tem que existir antes, sob pena, se eu passar agora, doravante, a usar a produtividade ou o merecimento, eu estar revogando o artigo 4º e 5º, que eu não posso fazer isso. E aí, nesse caso concreto, eu admito que 5 dias de diferença é uma exceção. Concordo que Vossa Excelência acertou na proposição, nesse caso concreto, porque ele é muito mínimo, né? E aí eu tenho muita preocupação, e vou dar um exemplo, o meu tribunal, para não ferir suscetibilidade. O CNJ baixou uma resolução, acho que em 2015, proibindo, regulamentando a convocação aos tribunais, por 2 anos, prorrogado por 4 anos, prorrogado por mais 2, limite 4. No nosso tribunal, eu nunca tive intenção, já fui convidado, nunca tive intenção para o tribunal, tinha o juiz auxiliar da presidência há 5, 6, 8 anos. O estado do Maranhão, que é um dos menores da federação, da 4ª região, da 1ª região, é o que mais tem membro no tribunal. Há uma desproporção, porque eram os que eram mais convocados. Então, o meu medo, o meu receio é que esse critério de merecimento, ele se torne subjetivo. Vossa Excelência já apontou que são critérios objetivos. Agora, como criar esses critérios? Se é uma exceção, eu não posso, digamos, cheio de boas intenções. Um presidente X do tribunal percebe que A é mais produtivo que B. Mas essa não pode ser exceção. Eu só posso aferir A e B, a produtividade, verificada a exceção antes. Então, eu não posso, como presidente do tribunal, trazer que, olha, eu vou votar, eu quero que me avalie a produtividade de A e B que estão concorrendo à vaga lá em Juara, sabendo de antemão que é mais produtivo que B. Porque antes disso tem que estar caracterizada a exceção. Então, para que o tribunal possa aferir a produtividade, é preciso que seja de antemão caracterizada essa exceção. E qual é essa exceção? Nesse caso concreto, eu volto a dizer, ela está, para mim, muito clara. 5 dias ali é muito pouco, pode se caracterizar a exceção. Mas quando você pontua a exceção, você corre o risco também de tornar uma regra. A exceção desse é a exceção. Estou dizendo só a dificuldade dessa discussão. Mas aqui a resolução ela fala que só é possível aplicar essa excepcionalidade se os 5 membros afastarem os critérios. Não, sim. Entendeu? Sim, então isso vai ter que... Mas não vira regra, não vira regra. Tem que trazer para o plenário. Eu compreendi as ponderações e, obviamente, sempre contribui aqui para esse plenário do colega Dr. Paulo Sodré, e eu vou propor, então, reconsiderando parcialmente o meu voto, eu vou propor apenas o recorte aqui, quanto consignei que deve ser adotado em todos os outros processos. Vamos apreciar esse aqui, conforme autoriza o regramento,
né? Não é inovação nenhuma. E vamos estudar, né, com mais tempo, a edição de uma alteração parcial dessa resolução e acompanhada de um anexo já de um critério, com critérios objetivos, para a gente não correr também o erro de você supervalorizar o subjetivismo, que isso é terrível também. Né? Pois terrível. Você saber vai pela sorte, né? Porque... Não é, isso aqui não é loteria, né? É porque a nota é atribuída antes, então você não decide coisíssima nenhuma no plenário. Se um grupo de, vamos dizer, 5 dá uma nota máxima. Urgente fazer um estudo, fazer uma minuta. Eu vi excepcionalmente. São seres humanos, né? Você entendeu? Aqui falam. Aqui, ó. Poderá, excepcionalmente, pelo voto. Então todos concordam? Essa a pontuação que o doutor Paulo Sodré ele realizou é muito importante, né? Porque, tanto que a ideia é caso a caso, porque excepcionalmente. E essa questão que o senhor pontuou, né, eu estava pensando cá com os meus botões também, porque a norma, né, assim, o plenário assim, perfeito aqui, muito bom, mas assim, ela sucederá, né? Ela irá para outras gestões. Então, assim, porque assim, essa questão do merecimento é uma dificuldade muito grande você chegar a níveis de concreção. Hoje nós temos os embargadores lá no TJ, são 100 e tantos itens tem para preencher, é muito difícil, mas assim, é difícil essa questão do merecimento, né? Mas assim, desde que, né, seja feito com uma pontuação assim, bastante objetiva, bem tranquilo. Com certeza. Então fiquemos assim. Vamos aprovar a resolução. Pois não. Eu tenho uma questão, porque aqui nós teríamos que primeiro, porque aqui a resolução ela fala o seguinte: o tribunal poderá, excepcionalmente, pelo voto de 5 de seus membros, afastar o critério do parágrafo anterior. Nós não teríamos que votar primeiro, ou seja, nós afastaríamos os critérios para depois... Pelo menos está implicitamente que nós estamos afastando já isso. Nós já estamos afastando. E ao afastar, nós precisamos instruir. Não tem como você fazer uma análise. São 5 dias de diferença de um para o outro e mais. E isto aqui foi provocado pelo interessado. Não foi de ofício, não está sendo de ofício. É o interessado que postulou, olha, eu tenho, obviamente, poucos dias, então a resolução permite que, neste caso, se faça o afastamento desse critério. E aqui me parece que nós estamos afastando já. Tá. Nós estamos afastando, mas, porém, convertendo em diligência para instruir o processo, porque nós não temos elementos para aferir esse merecimento entre um e outro colega. Compreendido? Compreendido. E aí, quanto àquela parte das ponderações feitas pelo colega, doutor Paulo Sodré, eu estou, obviamente, fazendo o recorte, tá? Para que no momento posterior a gente vai se debruçar com um estudo, né? E apresentar aqui a todos, para discussão, o critério objetivo desse merecimento. Mas não, para esse caso aqui não. Não é para esse caso concreto, tá? Porque aí sim nós teríamos que fazer alteração na resolução. Isso não é possível em pouco tempo. Nós precisamos resolver antes do recesso quem será o titular daquela zona eleitoral.
Certo? O que nós estamos aqui permitindo é apenas em caráter precário que ele, porque o biênio se encerra no sábado, que ele prossiga. Semana que vem, estando pronto todas as informações, retornará à apreciação aqui deste plenário. Mas, professor, essa excepcionalidade dos 5 dias já não daria a ele ser o mais antigo? Não, professor. Não. É merecimento. Nós estamos afastando o critério da antiguidade. Nós estamos afastando o critério do tempo. Estamos dizendo, olha, o tempo, nesse caso, são poucos dias entre um e o outro, né? Nós queremos conhecer apenas, trazer aos autos, que todos os senhores tenham conhecimento, qual é a vida profissional desse magistrado que está pleiteando. Aqui tem 2 que estão pleiteando. Aí tem que saber qual é. Todos eles já foram juízes eleitorais no curso da sua carreira, né? Eles estão num degrau maior hoje da estrutura organizacional da Justiça Estadual. Então, aí eles estão pleiteando, os 2 estão pleiteando, sendo que a diferença entre um e outro, 5 dias. Certo? Compreendido? Posso fazer a proclamação, então? Então, resolve os membros do Tribunal de Justiça, por unanimidade, afastar o critério de antiguidade, certo? Afastar o critério de antiguidade e determinar a instrução do processo. Como também designou em caráter precário o doutor Alexandre Sócrates da Silva Mendes para jurisdicionar a 20ª Zona Eleitoral até o provimento. Só uma coisa, eles que vão fazer a instrução ou o TRE? Não, o TRE que vai solicitar ao Tribunal de Justiça a corregedoria que envia a ficha funcional histórica desses 2 magistrados. Mas não teria que abrir como se fosse abrir uma promoção por merecimento lá com aqueles critérios todos? Agora, eu acho que talvez poderíamos contemplar a proposição do Dr. Peleja, além desse histórico, que eles pudessem se manifestar. Porque, a exemplo da substituição, ele poderia trazer a ênfase dele, poderia fazer um discriminar. No período que eu fiquei numa vara criminal, no período que eu fiquei... É complexo. Sim, é precária. Tem que consignar que é precária. Então, colegas, não havendo mais nenhuma matéria a ser levada à apreciação desse plenário, nesta sessão declaro encerrado e agradeço aqui a participação de todos.